Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. E a guerra continua. Hoje a pauta é Senado da República. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí iniciando mais um dia, mais um conteúdo feito para vocês, que a gente sempre agradece o privilégio da sua audiência. E como prometemos ontem, já que o assunto é extenso, e olha que a política está pipocando, está efervescente, mas nós prometemos e vamos cumprir. Hoje o dia é para falar dos recados do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na abertura dos trabalhos legislativos que ocorreu nesta segunda-feira. Ontem focamos em Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que também fez recados duros, mas hoje é a hora de vocês entenderem a análise sobre o que disse o Rodrigo Pacheco, né, Rodolfo? É isso aí, é a guerra dos marechais. Vamos brincar dizendo assim. Quer dizer, a guerra lá na Câmara, a Câmara é a chamada Câmara Baixa, né? É a briga lá com o Executivo, basicamente em torno de questões orçamentárias, mas com outras questões também envolvendo aí. E lá no Senado a coisa se volta para o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é a Câmara Alta, então, os marechais do Legislativo, contra a Suprema Corte, os marechais do Judiciário. Bem dito, porque você lembra, como também aconteceu na Câmara, Arthur Lira tem uma pauta mínima. Ele fala de questões econômicas, fala de inteligência artificial. Da mesma maneira, Rodrigo Pacheco fala de inteligência artificial, fala também de questões políticas, como até a possibilidade do fim da reeleição no Brasil, mas o foco de Pacheco, como de Lira, é o Executivo e o orçamento da União. Pacheco é o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Pacheco deixou claro que está no objetivo dele, e ele já tinha dito isso no ano passado, que é justamente limitar o tempo de permanência dos ministros na Suprema Corte. Portanto, os ministros que hoje têm assento naquela importante corte brasileira, e não só lá, porque isso se estende aos demais tribunais superiores, deverão ter uma limitação, pelo menos é o objetivo. E isso a gente sabe, é um claro recado para limitar não o tempo de permanência, mas o poder da Suprema Corte. É isso aí. Agora, a gente falou aqui que era uma guerra de marechais, mas isso não significa que ela é uma guerra de altos interesses, porque os interesses aí envolvidos, eles não são assim tão altos. Na verdade, o que acontece? E nesse caso é coerente com o que o Rodrigo Pacheco já vinha dizendo desde o ano passado, essa limitação dos poderes do Supremo está relacionada muito à disputa de poder dentro do Senado e à própria disputa eleitoral da qual o Rodrigo Pacheco faz parte. O Rodrigo Pacheco também quer, de alguma forma, influir na sucessão do presidente do Senado, assim como o Arthur Lira quer influir na sua sucessão na Câmara. Ele também tem dificuldades eleitorais em Minas, né, para se reeleger senador. Então aí o Pacheco começou a ver que, na verdade, o que estava acontecendo ali com ele é que no momento em que ele se aproximou mais do governo, ele se distanciou das suas raízes conservadoras, e aí nessa corrida ele começou a buscar de volta esse terreno, se aproximou mais dos senadores de oposição. Aí ali tem, no caso do Senado, a questão da sucessão. Quem quer sucedê-lo é o senador Davi Alcolumbre, com quem ele tem compromisso. O senador Davi Alcolumbre
vendo que o governo poderia bypassá-lo, porque havia um movimento ali do Renan Calheiros com o PSD para lançar um nome para o Senado, se aproximou desses parlamentares de oposição e puxou o Rodrigo Pacheco com ele. Esses senadores de oposição disseram, olha, para a gente poder ter algum tipo de compromisso com você, a gente quer que você toque essa pauta do Supremo. E o Rodrigo Pacheco topou e começou a tocar essa pauta de limitação de poderes do Supremo, né, de limitação de decisões do Supremo, e ele disse que essa pauta vai andar. E não só ele falou que vai andar, mas ele tem apoio interno na casa. E aí, nesse caso, ele tem apoio interno também na casa vizinha, que é a Câmara dos Deputados. Porque se tem algo hoje que incomoda os parlamentares de modo geral, é justamente esse crescimento do poder do STF em especial, e não vamos citar aqui, mas eles citam diretamente alguns ministros que estão naquela corte. Portanto, há um objetivo muito claro nesse sentido e que encontra ressonância não somente no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Agora, o que chama atenção, Rodolfo, é com relação ao estilo de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco vem da Escola Mineira. A Escola Mineira de fazer política, ela é muito mais da conversa, do bate-papo internamente, no cafezinho, no bastidor. É uma política até elegante, vista pelos demais líderes partidários de se fazer. E Rodrigo Pacheco tomou uma decisão no dia da abertura dos trabalhos diferente do que ele tem feito. Ele se mostrou mais agressivo do que de costume. Ele apontou o dedo de uma forma mineira, mas ele deixou claro, ali é um objetivo porque ele quer, como você bem disse, marcar o período que ele ficou na presidência do Senado, porque ao contrário do que muitos têm achado, Rodrigo Pacheco já é um dos candidatos ou pré-candidato ao governo de Minas, na sucessão de Romeu Zema. E ele quer chegar em Minas Gerais para disputar espaço com os demais políticos mineiros com aquela bandeira. Porque em Minas, é bom se lembrar, Bolsonaro, em especial em Belo Horizonte, foi o mais votado. Minas Gerais deu muitos votos ao bolsonarismo. E ele sabe que se ele chegar com uma bandeira que é de alguma maneira contrária ao poder do Supremo Tribunal Federal, ele ganha votos em Minas Gerais. Eu conheço um pouco daquele estado e isso está dentro da estratégia de Pacheco. Sem dúvida, quer dizer, então, como bem mostrou aí o Alexandre, quer dizer, as estratégias políticas do Pacheco o levam a ter que fazer esses movimentos mais à direita, esses movimentos mais conservadores. E ele já tinha, quer dizer, naquela briga que ele teve com o Valdemar Costa Neto, né, quando houve lá a operação contra o deputado Carlos Jordi, ele já tinha mostrado que o caminho era esse, quer dizer, ele dá uma passada ali no Valdemar Costa Neto dizendo o seguinte, olha só, eu não vou aqui me meter a impedir operações da Polícia Federal. Agora, você bota seu partido para votar as limitações do Supremo. Quer dizer, ele sinalizou que o caminho para ele é esse. O caminho para ele não vai ali fazer manifestações de desagravo a parlamentares que vierem a ser investigados, mas ele vai trabalhar objetivamente para enfraquecer o judiciário e também imaginando o seguinte, que ele deixaria como legado, enfraquecendo o judiciário, fortalecer o legislativo. Ele marca, na verdade, com esse posicionamento, a permanência dele como presidente do Senado e do Congresso Nacional e mais, leva essa bandeira para o eleitorado mineiro que o interessa muito a partir das próximas eleições. Mas daqui, Rodolfo Lago, depois desta análise, deste conteúdo que a gente fez para você, porque o que nos interessa diariamente é levar a você esse conhecimento, um pouco do que funciona a política em Brasília e como ela funciona. Não é fácil para nenhum de nós explicar, mas a gente faz esse trabalho aqui diariamente e a partir de amanhã saímos da abertura dos trabalhos legislativos, porque nesses 2 dias já tem muita coisa acontecendo, né, Rodolfo? Mas ainda vai rolar um bocado de água nessa ponte aí. Vamos ver o que vem aí pela frente. Mas daqui encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.